Olá, meu amado irmão, eu saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E já de início eu levanto uma pergunta: por que tem tanto crente ansioso no mundo? Eu me fiz essa pergunta recentemente e gostaria de compartilhar uma reflexão com você. A Bíblia diz em João 16:33: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, enquanto estivermos juntos, conectados com Jesus Cristo, nós temos paz no mundo e estamos no mundo, não fomos para o céu ainda, temos muitas aflições, mas não nos desanimemos, tenhamos ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós fazemos parte do mesmo exército de Jesus, somos soldados seus, alistados para um bom combate. Então, a pergunta fica: por que tem tanta gente ansiosa? Para um descrente, ter muita ansiedade é algo que eu posso compreender. Mas o que fica difícil para mim é cristãos sofrendo muito, mas muito mesmo em razão da ansiedade. Preocupação quanto ao futuro, quanto ao agora. Uma pessoa que está ali afanada, uma pessoa que está morrendo ou se perdendo por coisas que nem sequer aconteceram, com medo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, isso já em Isaías capítulo 9, versículo 6, ou seja, uma profecia, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, ao cristão que está seguindo e servindo ao príncipe da paz, é de se esperar, pelo menos se espera, que também tenha paz. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Isso é 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16. Ou seja, é o Senhor da paz, o proprietário, o dono da paz, ele vos dê paz. E nós seguimos e servimos a esse Deus. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 33. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, o vosso coração. Não se preocupe, nem se atemorize. Jesus, ele nos dá essas ordenanças, essas orientações, ele nos dá a paz, ele é o príncipe da paz. E por que então que você e eu muitas vezes ficamos ansiosos? Eu estou dizendo você, mas talvez você é uma pessoa que não é ansiosa. Mas aqueles que são ansiosos, o que está acontecendo? Onde nós estamos errando? Porque Jesus não falha, Jesus não erra e ele é o Deus forte. Aqui que começa essa abordagem. É possível, então, que alguém pergunte o que é a paz. Então, comecemos por aí. O que é a paz? E temos aqui significado de dicionário. Paz, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade. É calma. Finalmente estou em paz. E uma paz de espírito, temos aqui, é uma sensação de tranquilidade e confiança, em que a mente está calma e não há pensamentos relacionados ao estresse ou à ansiedade. Agora sim, você é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, confiante, e os seus pensamentos não estão relacionados ao estresse, à preocupação. Ai, pastor, quem me dera! Então vamos abordar alguns pontos, na verdade 3 pontos, de que talvez você esteja falhando em uma dessas áreas, ou talvez em todas elas. Deus o sabe e você agora tomará ciência disso. E o primeiro ponto é foco no mundo. O crente está perdendo a sua paz porque está com foco no mundo. Se enche de notícias calamitosas e sensacionalistas, teorias da conspiração e etc. Eu estou farto de cristãos, de crentes, que estão aí sempre trazendo notícias horríveis, que ficam se alimentando diariamente de notícias ruins. Não somente notícias ruins, mas muitos com fake news e ainda aqueles outros que vêm com teorias da conspiração. Nada que se possa provar.
com nenhuma comprovação material, com testemunhas, as pessoas vêm e trazendo cada coisa que eu fico surpreso com a criatividade de algumas pessoas. Alguns chegaram para mim e falaram: pastor, a vacina está vindo com uma tecnologia, com plasma embutido ali no líquido que vai mexer com os seres humanos e nós nos tornaremos zumbis, então não vou tomar a vacina. Falei: de onde você tirou essa informação? Qual é o fundamento? Que as pessoas têm uma facilidade de acreditarem em coisas difíceis de serem acreditadas, que isso me impressiona. A pessoa tem mais dificuldade em acreditar na Bíblia do que em acreditar em notícias falsas ou bizarras, extremamente bizarras. E a pessoa acaba se preocupando com tudo isso. São muitas coisas, eu não vou aqui falar sobre as teorias da conspiração que chegaram até mim por boca de cristão. E aí depois fica se... por que eu não tenho paz, que eu tenho que ficar tomando tanto remédio, que eu não me controlo, eu não consigo dormir direito, eu tenho insônia, eu não sei o que faço. Tá, então o primeiro ponto, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com aquilo que você está se alimentando. Já faz um bom tempo que eu não assisto noticiários. Eu leio, eu vejo as manchetes, aquelas que me chamam a atenção, que me atraem, eu vou e as leio. É diferente de eu ficar em frente a uma televisão sensacionalista, que põe música de fundo, que enfatiza e eu sou obrigado a assistir tudo que passa ali. Então, para mim, aquilo já é passado, aquilo não faz bem para mim. Eu percebi que aquilo não alimentava a minha alma, meu espírito, que aquelas informações não me faziam uma pessoa melhor. Então, eu comecei a buscar notícias. Eu acredito que seja uma pessoa relativamente conectada com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas eu sei de onde buscar. E sei também da forma que os jornais usam para propagar ou para disseminar alguns ideais. Eu não vou entrar nesse tema, que entraria num tema político, mas muito cuidado, tenha muito cuidado com aquilo que você está se alimentando e no foco nas coisas do mundo. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 101, versículo 3: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Então, se policia na frente do celular, na frente do computador, na frente da televisão, onde quer que você esteja, não coloque coisas más diante dos seus olhos, porque os seus olhos veem e o seu coração sente. O que os olhos não veem, o coração não sente. Deu para entender? Muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite, para que possamos andar bem, prosperar o nosso caminho, sermos bem-sucedidos. Basta ler Josué capítulo 1 e nós veremos isso. Recomendações que foram dadas ao próprio Josué na sua grande missão de conduzir o povo de Israel. Nós temos sim uma responsabilidade muito grande aqui na terra e cuidado, olhinhos com o que vê. Isso faz com que a sua alma seja alimentada ou poluída, contaminada. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, ou nisso ocupai o vosso pensamento. Se você fica ali diante de notícias e mais notícias, calamitosas, sensacionalistas, notícias que estão se desvirtuando da verdade, com propósitos idealistas, principalmente por parte de pessoas que não amam a Deus, não têm sequer o mínimo de temor ao Senhor. Muito cuidado, porque você será doutrinado. E cuidado com o que os seus filhos estão vendo, cuidado com o que a sua família está assistindo e participando. Foco nas coisas do mundo. Isso é um problema. O segundo problema, dentro do foco no mundo, pessoas que estão com o olhar atento no universo material. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. As pessoas estão pensando apenas em questões materiais, ou seja, aquilo que eu posso tocar, aquilo que é tangível. Não se lembram das promessas que Deus nos deu para o céu, a eternidade com Ele. E ficam apenas focadas naquilo que se pode tocar, naquilo que se pode ter. Suas aspirações e seus desejos são meramente materiais, isto é, terrenos. Tem crente que busca apenas as coisas do mundo, demonstrando claramente sua indiferença para com as coisas espirituais. A Bíblia diz em Colossenses 3:1:
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Para de ficar procurando e buscando coisas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Começa a pensar naquilo que é de cima, naquilo que é de Deus, do alto, o amor dele pela humanidade, a sua compaixão, o evangelho da salvação, o próprio Deus que está nos céus, Jesus Cristo à destra, à direita do Pai. Comece a pensar e a meditar no seu caráter, nos seus atributos, porque Ele deseja que nós sejamos como Ele é. Ele diz, anda em minha presença e seja perfeito, seja maduro. Pense e medite nas coisas que são dos céus, porque quando nós estamos com foco no mundo, infelizmente, nós nos tornaremos parecidos com aquilo que nós admiramos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós observamos. Ambiciona só as riquezas da terra. É o que eu falei agora, fica procurando só as coisas da terra e se esquece das de cima. Tem crente disposto a fazer de tudo, mas de tudo para enriquecer, para ficar rico, mais rico aqui na terra. E não está disposto a ter riquezas no céu, a angariar galardões, tesouros realmente incorruptíveis. A Bíblia diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Então para com isso, porque quando nós estamos focados aqui neste mundo com coisas materiais, tão somente, é claro que precisamos do pão, que precisamos da roupa, que precisamos do abrigo, mas tem cristão que está apenas focado em coisas materiais, mostrando o seu desprezo, o seu desdém pelas coisas celestes. E há ou deve haver um certo equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Uma pessoa que apenas se preocupa com coisas materiais, ela está se preocupando apenas com o corpo, ela esquece do espírito, esquece da sua alma. E quando esse tripé não está bem encaixado, ele cai. Nós precisamos compreender isso, porque esse mundo ele vem cheio de aflições. Então, se focamos no mundo, estamos focando também nos problemas, estamos focando nos pecados, nos erros, em tudo aquilo que o mundo se tornou em razão do pecado. O segundo ponto é uma perspectiva errada da Bíblia. Tem cristãos que não leem a Bíblia, talvez ficam só focados e pensando, concentrados nesse mundo, ficam só na horizontal e se esquecem de pensar e sentir na vertical e tem uma perspectiva bíblica totalmente errada. Isso também varia muito de qual igreja você frequenta e de onde você se alimenta. Tem cristão que acha que o reino de Deus já se instaurou aqui na terra. O reino de Deus não é agora. Jesus disse, olha, esse aqui não é o meu reino não é agora. Então, Jesus não está reinando na terra nesse instante. Ele reinará. E sabemos então que o rei, o príncipe deste século é Satanás, que o mundo jaz no maligno. E quando o mundo jaz no maligno, estamos nos referindo a todas as esferas. A política jaz no maligno, a economia mundial jaz no maligno, a imprensa jaz no maligno, as religiões, por mais que me doa e me pese dizer isso, a maioria das religiões não está a serviço de Deus. Tudo que não importa se a pessoa possa se tornar moralmente melhor aqui na terra, desde que ela não conheça o Evangelho da graça, a salvação em Jesus Cristo, está tudo bem para Satanás, porque tanto aquele que é um pecador inveterado, como aquele que tem aparência de piedade, sem Jesus Cristo, ambos vão para o inferno, ambos se separarão de Jesus Cristo para todo sempre. E a religião ela tem um papel muito importante nisso, então devemos tomar muitíssimo cuidado. Tem gente que acha que Deus prometeu saúde incondicional aqui na terra, prosperidade financeira absoluta, que aqui o cristão não vai ficar doente, aí você fica doente, você não sabe o que está acontecendo, se é falta de fé, ou talvez se você não prospera e fica milionário, você então acha que Deus está falhando, aí você se fica frustrado. Ou pessoas que acham que a sua vida será marcada por uma sequência de vitórias e honrarias, mas não é bem assim, existem derrotas aqui na terra, cansaços, e muitas derrotas vêm para nos ajudar a aprender e sermos pessoas mais humildes, pessoas melhores, mas uma pessoa que está com
totalmente uma cosmovisão bíblica distorcida do real, ela acaba sofrendo com isso. Porque ela está imaginando que Deus está reinando aqui nesse momento, então ela não pode ter nenhuma doença, ela não pode ter nenhum prejuízo financeiro, a família dela, o casamento estão blindados, só que não tem nada disso. O que acontece com um, acontece com o outro. Tem cristãos servos fiéis que estão doentes, estão internados, estão entubados. Alguns que já perderam a vida aqui na terra, mas já estão nos céus. Foi, pastor, mas esse vírus, essa doença terrível? Infelizmente, hoje pela manhã, às 7h30 da manhã, eu estava em um velório de uma senhora que faleceu em virtude do Covid, com suas complicações. Nós não desejamos isso para ninguém. E eu sei que eu não estou blindado, que pessoas muito mais jovens que eu já perderam suas vidas em razão do Covid. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar morrendo por ansiedade, tendo crises de pânico? Eu tenho que entender que Deus é o autor da vida, é Ele quem me deu a vida, é Ele quem pode tirá-la de mim. Eu sei que estou aqui para cumprir um propósito. Quando o meu propósito for cumprido, Ele vai me levar. Se Ele acha que o meu propósito se cumprirá daqui 2 dias, daqui uma semana, um mês, isso é com Ele. Não importa, eu estou aqui para servir a Jesus e você também cristão, você também servo de Deus. E se tivermos um pouco mais de espiritualidade, nós pensaremos e diremos assim como o apóstolo Paulo disse, olha, para mim o viver é Cristo. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou viver para Jesus. E o morrer, e eu vou morrer um dia, é lucro, é ganho. Porque eu saio desse mundo de corrupção, eu saio desse mundo de tristezas, de injustiças, de pecados, de maledicência, desse corpo que me atrapalha tanto em viver uma vida em santidade e vou habitar com o Senhor, vou poder abraçar o meu Cristo, o meu Salvador. Então tudo isso é algo que me enche de gozo, de prazer. A Bíblia diz, eu gostaria de compartilhar Romanos capítulo 14, versículos 8 e 9. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu vivo, pertenço a Deus, eu morto, pertenço a Deus. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Eu pertenço já... Fui comprado por Jesus Cristo por um altíssimo preço. Ele pagou com seu sangue, então eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele vivo, eu pertenço a Ele morto. Ele é o Senhor dos vivos e também dos mortos. Então, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Eu sei que não será Covid ou qualquer outra enfermidade, acidente que ceifará a minha vida ou a sua vida antes da vontade de Deus. Deus permite coisas acontecerem. Então, se Deus achar que está tudo bem, que eu já fiz o que deveria ter feito e que é o momento de eu subir e estar com Ele, amém. Tchau para esse mundo, daqui a pouco a gente se vê, mas eu vou para a presença do Pai. No entanto, se Ele achar por bem que eu fique aqui até os 70 anos, ou 80 anos, vamos ficar aí vivendo para o Senhor. Pensa sobre isso e fica calmo, fica tranquilo. O mesmo Deus que protegeu cristãos da boca dos leões, de fornalha de fogo ardente, pode te proteger de um vírus. Mas lembre-se que Deus também permitiu que cristãos fossem esquartejados, fossem cerrados, e alguns que morreram pela boca dos leões. Como eu disse, reiterando o que a Bíblia disse, quer vivamos ou quer morramos, nós estamos vivendo para o Senhor e somos do Senhor. Dando sequência, quanto a essa questão de uma perspectiva errada, já falamos, e em terceiro e último lugar, a ausência de uma vida de oração. Uma pessoa que está focada apenas no presente, apenas nesse mundo, não preocupa no pós-morte, não preocupa com o que vem depois. Dinheiro é aqui, riquezas no céu, não se preocupa. Tudo bem, tudo aqui na terra. E esse mundo é muito instável. A pessoa fica focada nesse mundo, essa pessoa ela acaba tendo uma perspectiva errada da Bíblia, o que a afeta negativamente, com certeza, porque ela fica frustrada com Deus e, como consequência, ela não tem uma vida de oração. É a vida de oração que aumenta a nossa fé.
A vida de oração que nos ajuda a irmos avante, porque a Bíblia diz, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, se não tivermos fé, não há como progredirmos na nossa caminhada com Cristo. E a Bíblia diz, orai sem cessar, sem parar. 1 Tessalonicenses 5,17. Aí a pessoa, então, ela possui uma fé cambaleante. A Bíblia diz, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Então essa pessoa não tem uma vida com Deus, porque não ora. Talvez não ora porque está frustrado com a sua cosmovisão bíblica totalmente errada. Aprendeu tudo errado. E também com as suas aspirações, os seus desejos, que estão apenas neste mundo, apenas nessa vida. E essa vida ela é tão efêmera, essa vida ela é tão imprevisível. E nós sofremos muito por isso, quando ficamos apenas nesse plano terreno. Sabe quando eu busco paz? Quando eu pego paz não do mundo, mas a que Cristo dá. A que Cristo proporciona, o Deus da paz. Aí eu fico numa esfera ou numa dimensão superior, a tangível. E assim podemos desfrutar de uma paz, de uma calmaria, mesmo no meio de problemas, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo em momentos que o prédio da igreja está fechado e não podemos nos congregar. Mesmo no momento em que algumas pessoas, parentes, pessoas próximas, estão doentes ou perderam as vidas em razão do Covid ou de qualquer outra doença. É possível ter essa paz, mas eu não posso dá-la a você. Você deve buscá-la direto na fonte, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você e eu precisamos viver uma vida em oração. E somente vai acontecer quando você começa a pensar e buscar as coisas que são de cima, quando você começa a meditar nas Escrituras e aí tem uma cosmovisão certa do que Deus diz. Olha, Deus está dizendo o seguinte, nessa terra você vai padecer, vai sofrer, mas tem de bom ânimo. Eu vou te ajudar a passar por isso. Isso vai te fazer uma pessoa melhor. E se você reagir bem, você alcançará galardões nos céus. Você pode se alegrar com tudo isso. E persevera na oração. Romanos 12:12 fala sobre isso. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Colossenses 4:2. E também 1 Pedro 4:7, termino aqui. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Repito, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, atentos, vigilantes, em oração. Talvez isso possa explicar porque a sua vida ela anda tão ansiosa, porque você está tão ansioso. Ainda que professemos nossa fé em Jesus Cristo, será impossível vivermos em paz de espírito se nós continuarmos com foco no mundo, com uma perspectiva bíblica errada e a ausência de uma vida em oração. Por isso a minha proposta, o meu desafio para com você é que você reverta essa situação. Que seu foco seja nas coisas de Deus, de cima. Se desapega desse mundo. Esse mundo não tem muita coisa para oferecer para nós, não. Talvez não tenha nada para oferecer. Nós que temos a oferecer através de Jesus, através do Espírito Santo que habita em nós. E podemos compartilhar o Evangelho da salvação e dar esperança a pessoas que perecem, a pessoas que estão em pânico, que estão com medo. E essa pessoa, ou essas pessoas, precisam ver Jesus na sua vida. Ele é o príncipe da paz. Se nós não estudarmos a Bíblia de uma forma bem sincera, franca, honesta e também coerente, nós teremos uma perspectiva bíblica totalmente errada. E isso trará frustração e pensaremos que Deus está errando, que alguma coisa muito ruim está acontecendo. E quando nós nos dedicamos a eu vou orar, eu vou dedicar a minha vida em oração, eu vou ter uma boa comunhão com Deus. Deus disse, anda em minha presença e seja perfeito. Disse a Abraão, nós também devemos andar na presença de Deus, que é forte, que é luz. E assim teremos força para poder viver em fé, andando por fé. Que essa palavra ela seja uma fonte de bênção na sua vida. Eu precisei refletir sobre isso porque eu estou vendo tantas pessoas
que falam que são crentes. E eu não duvido, são crentes, mas estão com alguns desvios que precisam ser corrigidos para andarmos no caminho que é Jesus. Vamos orar. Pai amado, eterno e bendito, obrigado pela palavra do Senhor que nos anima, que nos vivifica. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a andarmos com o Senhor, a andarmos bem conectados, tendo a paz que o Senhor oferece. O mundo é cheio de aflições e o Senhor disse, não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Ó Deus, nós devemos crer no Senhor, sabendo que o Senhor é o verdadeiro e único Deus de toda a paz. Senhor, abençoe aquela família, abençoe aquele casal, abençoe aquele irmão, aquela irmã que nesse momento está cheio de ansiedade, cheio de preocupação, com muito medo. Que Ele permita que o Senhor faça um trabalho esplendoroso em seu coração. Ó Deus, muito obrigado pela forma que o Senhor age, pela misericórdia, pela graça que tem, ó Deus, se manifestado através de Jesus Cristo em nossas vidas. Muito obrigado. Em nome do próprio Senhor Jesus. Amém.